A tragédia dos comuns, ou como também é chamada, a tragédia dos bens comuns, é um conceito que vem da economia de 1943 e diz mais ou menos isso. Excessos individuais causam perdas coletivas e, por consequência, danos ao próprio indivíduo esbanjador ou negligente. Por exemplo, imagine que o dono de uma ovelha descobre uma área com grama bem verde. Sua ovelha engordará mais que os seus vizinhos. Bom para ele, certo? Mas e se ele colocar todo o seu rebanho nessa mesma área? No início, seus ganhos se multiplicam, mas logo toda a grama será consumida e todas as suas ovelhas definharão. O excesso do pastor levou ao fim do bem comum para as ovelhas, a grama, e para ele mesmo, que perdeu o rebanho e o pasto. Este conceito ficou conhecido num artigo de 1968, quando o economista Garrett Hardin publicou um artigo na importante revista Science. Hardin defendia que o uso ilimitado de recursos por cada indivíduo pela população humana traria prejuízos a todos. Por exemplo, a queima excessiva de combustíveis como gasolina e óleo diesel causa o efeito estufa e a poluição do ar. O carro, caminhão ou ônibus é usado por cada pessoa para buscar seu ganha-pão ou para seu lazer, mas isso causará aumento da temperatura e diminuição da qualidade do ar para todos, não só para ela. Harding não dizia, e nós também não estamos dizendo, que não se pode andar de carro ou ter prazeres individuais, mas que o excesso de um cobra seu preço de todos. Então, é preciso racionalizar o uso dos recursos. Vivemos em um mundo limitado, onde a soma de pequenos impactos individuais pode levar ao colapso do sistema, levando à tragédia daqueles que dependem dos recursos comuns, ou à tragédia dos comuns. Veja alguns exemplos. A pesca em excesso. Um pequeno grupo de pescadores que exagera na pesca pode esgotar todo o estoque pesqueiro de um rio. O desmatamento de floresta no norte muda regime de chuva no sul, causando estiagens e perdas de produção agrícola. O lixo em locais públicos causa mau cheiro, uma paisagem horrível. E a lista pode ser muito mais longa de problemas. Será que podemos continuar buscando nossos próprios interesses em uma sociedade que acredita na liberdade dos comuns? Todos esses eventos ocorrem quando o homem racional, empreendedor, independente e livre, que precisa eliminar os resíduos de sua produção, acha uma alternativa mais rentável do que purificar esses resíduos. Sendo assim, passam a descartá-los, visto que é compensador para si e só para si. Entretanto, isso não passa de um sistema de sujar nosso próprio ninho. Quer um dado que mostre que usamos individualmente mais recursos do que o planeta tem para dividirmos? A pegada ecológica média mundial é 2,8 hectares, mas a biocapacidade é de 1,8. A conta não fecha. Algumas pessoas estão usando os bens comuns mais que outras. Da forma como usamos a energia elétrica, os combustíveis e os alimentos, acabamos por usar mais recursos que o planeta tem para nos dar. Uma hora faltará para todos. O fenômeno da tragédia dos comuns pode ocorrer em diferentes níveis. Basta que um interesse próprio desequilibre a cooperação do sistema no qual se inclui. Mas o que ela pode explicar sobre a crise do novo coronavírus? Já falamos em outros vídeos dessa série que os vírus fazem parte da biodiversidade, influenciam processos evolutivos e ecológicos, são patógenos eficientes, muitas vezes se aproveitam da sociabilidade, migrações humanas e dos animais domésticos como transmissores, influenciando na história, comportamento, ecologia, evolução biológica e cultural dos humanos. Bom, desde que o Covid-19 ganhou o mundo, é falado que a melhor prevenção é a restrição social, conhecida também por isolamento social. Mas algumas pessoas não querem ficar em casa. Elas acreditam que apenas elas vão sair e isso não afetaria ninguém. Afinal, cada um tem que pagar suas contas. Entretanto, esse comportamento faz com que outras pessoas façam o mesmo, prejudicando toda a ideia e importância do isolamento e fazendo o vírus circular. E a curva de acumulação de casos de Covid nunca vai baixar. Aí está um exemplo de um pensamento individualista. Todos têm suas justificativas para sair e trabalhar, mas devem saber que suas idas e vindas, sem máscara e sem cuidados, afetarão a todos, restringindo o acesso aos bens comuns mais importantes, à saúde, à vida e até ao sistema de saúde. O benefício é imediato e individual, mas o impacto é duradouro e coletivo. Se por um lado as pessoas saem para trabalhar e recebem os lucros do seu trabalho, por outro, ao saírem, impactam a saúde alheia, o maior bem comum. A saúde e a vida de cada um também são importantes para a economia, ou não são? São um bem comum, um recurso. No começo do vídeo falamos do rebanho de ovelhas.
Agora há pouco, do coronavírus. Pela ideia da tragédia dos comuns, a solução é a mesma nos dois casos: o manejo. Se todas as ovelhas pastarem ao mesmo tempo, a grama acaba. Se muitas pessoas circularem com o novo coronavírus, ele nunca deixará de ser um problema. O sistema de saúde colapsa, a economia colapsa. Ficar em casa não é uma questão de opinião, é lógica. Quanto mais tempo nossos interesses individuais fizerem a Covid-19 circular, mais tempo um outro bem comum vai demorar a voltar, uma vida normal. A pandemia do novo coronavírus pode ser abreviada se o grande jogo que mistura economia, ecologia e vida for jogado por todos, ao mesmo tempo e com o mesmo objetivo. Agora, convido vocês para ouvir junto comigo uma explicação do professor Dr. Hugo José Message, da Universidade Estadual de Maringá. Especialista em ecologia de ambientes aquáticos continentais, ele falará um pouco sobre o evento da tragédia dos comuns. Quando nos referimos a um recurso, queremos falar sobre um item necessário ao desenvolvimento de um indivíduo ou de uma população. Por exemplo, um predador precisa consumir uma presa para produzir energia, certo? Ele tem que comer a presa é o seu recurso. Por outro lado, a presa precisa se esconder para não ser predada, precisa de um abrigo, o abrigo é o seu recurso. Quando uma pessoa fica doente pelo coronavírus, ela precisa de um hospital, de um leito, de um respirador em alguns casos. Esse é o recurso. Vamos comparar os três casos. Se muitos predadores atacam a mesma presa, alguém vai ficar sem comida. Se muitas presas se escondem no mesmo abrigo, alguém vai ficar de fora, não vai caber. Se muitas pessoas usam o hospital, alguém não terá acesso. Em todos os casos, temos a tragédia dos comuns. Alguns indivíduos tendo as suas vantagens individuais, consumindo os recursos escassos em excesso. Como o recurso é limitado, aqueles primeiros que consumirem os recursos terão todos os benefícios, todos os outros serão prejudicados. O ganho é individual, mas a tragédia é comum a todos.